Então, na última aula a gente utilizou essa apostila, a História de Israel, e paramos na página 5. Vamos começar a falar sobre Salomão. Não é isso, Jorge? Salomão. E aí nós vamos usar um texto bíblico, 1 Reis 11:43. Quem encontrar, leia com aquela voz de trovão. 11:43. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha aí. É uma história bem conhecida, né? Essa história do rei Salomão. Quando ele morre, o seu filho assume o reino no seu lugar, assume o trono, e aí é derrocado abaixo, né? Vai haver um período que a gente vai chamar de cisma, que é a divisão do reino em reino do norte e reino do sul. Então a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. Esse foi o ponto culminante desse período. Salomão foi dotado por Deus de uma grande sabedoria, e através de alianças de casamento com filhas dos reinos ao redor, ele tornou Israel um reino próspero e respeitado. Vamos fazer um comentário até aqui. O território de Israel funcionava assim durante o período monárquico. Cada vez que se levantava um rei, o território era modificado. Como assim? Se o rei era um grande conquistador, um cara bom de batalha que ia para a guerra e ganhava território, o território se expandia. Se ele perdia as batalhas, ele perdia território, então o reino diminuía. No reinado de Salomão foi um reinado pacífico. O cara era bom de lábia. Ele fazia aliança com todo mundo. E cada aliança era um casamento. Cada aliança era uma esposa, não era? E com isso ele ficava bem com todo mundo por perto. Saía bem na foto com todo mundo. Por isso, o seu reinado ficou com terras para todo lado. Ele não só estabeleceu paz durante o período que ele reinou, como também ele conquistou o território. Tá? Ele construiu o Templo de Jerusalém, que pode ser apontado como uma das maravilhas do mundo antigo. Por que ele construiu esse templo? Vamos lembrar da história? Davi queria construir o templo por quê? Ele pensava o quê? Poxa, eu moro num palácio, numa casa bacana, tenho tudo do bom e do melhor, e o meu Senhor... Na casa do vizinho. Não é? Tá por aí afora, zanzando, perdido, e Deus não tem onde morar, e eu tô aqui com esse luxo todo, não, vou construir uma casa digna, decente para Deus. Não foi isso? E aí o que Deus fala para ele? Nananina, não vai construir não. Por quê? Porque você tem o quê? Sangue nas mãos. Você tem sangue nas mãos. Você estava se referindo a quê? A morte de Urias. Não era nem, mas ele matou tanta gente em batalha. Não foi isso não. Sangue inocente. Era o sangue de Urias, que era o sangue inocente. Lembra quando Natan vai na casa dele contar para ele a história do camarada que invejou a ovelhinha do vizinho, né? O cara tinha tudo e resolve querer a ovelhinha do cara que só tinha uma. Quem é esse cara aí? Esse cara tem que morrer, esse sujeito, esse cabra safado, tem que morrer. Esse cara é você, rapaz. É assim. Então Deus fala para ele, você não pode, porque você tem sangue nas mãos, sangue inocente, por isso que você não pode. Então essa construção do reinado vai ficar para Salomão, e Salomão se esmera para fazer o melhor. Quando a gente vai ler o texto bíblico, ele diz para a gente que trouxeram os carvalhos do Líbano, não foi isso? Para a construção, vinham em grande quantidade, vinham navios carregados, assim, pelo principal porto, que era o porto de Jope. Esse templo existe? Oi? Ele existe ainda? O templo? Não, o templo foi destruído. Depois foi reconstruído, mas nunca mais foi a mesma coisa, né?
No tempo quando os assírios e os persas invadiram Jerusalém, né? Invadiram todo o território, destruíram tudo. E onde eles, depois a gente vai ler isso aqui, eles destruíam e eles queimavam, quebravam as paredes e queimavam, porque naquela época as pessoas tinham o costume de guardar pedras preciosas, ouro, as joias, né? Dentro das paredes. Então quando eles entraram, eles saíram quebrando tudo, destruindo, tacaram fogo. O que achou de precioso levou. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Eu vi um documentário porque eles, um monte que tem lá, ele havia ter sido assim, uns 3 castelos, então destruir o Botafogo e faz outro por cima, né? Ele deixa tão livre que dá para construir outro em cima. Ele vai um pouquinho, tem um monte. Aí já foram os 3 castelos entulhados de assim mesmo. Quando vamos cavar assim para baixo, tem uma fase do castelo que já foi outras escavações, descobrem que ali já foram outras construções ali. Então vamos lá. Construiu o Templo de Jerusalém, que pode ser apontado como uma das maravilhas do mundo antigo. Teve muita fama e riqueza. A gente lembra do texto bíblico que diz que ele deu um jantar, né, um banquete, deu uma festa. É claro que essa festa não durou um único dia, foram vários dias de festa. E ele convida todos os reis para conhecer, né, as suas riquezas, inclusive a famosa rainha de Sabá, não era isso? Foi lá para visitar o palácio, conhecer as riquezas. Ele faz questão de mostrar tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou. Boa noite, paz. Boa noite. Boa noite. Esperamos o sul do telefone que é aqui do sul do sábado. É aqui mesmo, mas ele não chegou ainda não, tá? Mas pode ficar, pode sentar aí, fica à vontade, tá? Obrigada pela licença, desculpa interromper. Vamos lá. Deixou-nos um grande número de provérbios que são encontrados no livro de Provérbios, bem como o livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão. No final dos seus dias, porém, as mulheres lhe perverteram o coração e ele construiu templos idólatras e colocou imagens de escultura bem em frente ao templo. E a consequência desse pecado foi a divisão do reino. Vamos falar sobre isso. Davi, antes de morrer, ele chama Salomão e ele dá umas instruções para Salomão, né? O que ele diz para Salomão antes de morrer? Ser homem, faça o templo, mate o general. Não esqueçam disso. Não se case com mulheres, né? Ele deixa bem claro isso, os cuidados que ele precisa ter para que ele não venha colocar o reino em perigo. Evitar as alianças, né? Que ele está prevendo que não é problema. Se isso não é de outros povos, ele está fazendo aliança. Só que ele se vê dotado de sabedoria. E ele se vê tão poderoso, mas tão poderoso, que muita gente vem buscar aliança com ele. E as alianças naquele tempo, naquele mundo antigo, eram feitas assim, através de casamentos, né? Era um interesse. Se a gente for estudar a sexualidade no mundo antigo, a gente vai entender que nesse período as pessoas não amavam e nem se apaixonavam. Os casamentos eram todos por interesse, havia um porquê. Era um negócio. Depois, quando vai chegar uma certa fase da igreja, que vai começar a surgir o contrato de casamento, tá? Mas até então, no mundo antigo, no mundo primitivo, são negócios, tá? É por isso que as mulheres, os homens não conhecem as mulheres, nem as mulheres conhecem os homens antes do casamento. Não vê nem a cara, sabe nem como é que é, se é feia, se é bonita. Se você casou, chegou em casa, achou um dragão, sinto muito. Não tem como voltar atrás. Já viu aqueles dotes de assim que tem que dar uma parte, trocar, né? Exatamente. Já vi isso aí, Já. Depois a gente vai estar falando sobre isso também um pouquinho. Mas havia algumas exceções, não? Porque, por exemplo, no caso de Ana, o marido dela não amava ela? Amava. Então tinha algumas Ele nesse amava. meio caminho aí. Ele amava, mas o casamento foi feito dessa forma. Isso não era requisito para casar. O requisito Entendeu? era dinheiro.
O objetivo era sempre o negócio. Se daí pra frente vai se apaixonar depois, se vai amar, se vai virar os olhinhos, é outra história, né? Mas o objetivo principal é o negócio. Vai ser morto pela mulher também. Isso. Então o que vai acontecer? Ele começa a se casar com essas mulheres pagãs por causa das alianças. E quando elas chegam no palácio, elas observam que ali não existe idolatria. E elas começam a sentir falta das práticas religiosas delas, porque faz parte da cultura. Tá? A religião, ela sempre foi um processo cultural. Tá? A fé, ela vai brotar disso aí, mas a princípio é cultural. E aí o que vai acontecer? Elas começam a sentir falta do momento do culto, das coisas, dos sacrifícios, das oferendas. Elas sentem falta disso. E aí elas vão conversar com ele. E sabe como é que é a mulher quando quer convencer o homem, né? Problema sério, Isso aí pra gente gravar. Fala. Né? E aí elas ficavam insistindo, com aquela conversa mole, aquele cerca Lourenço, né? E vai insistindo, batendo na mesma tecla 599 vezes até conseguir. Tá bom, vai. Deixa. Tá bom, vai. Pronto. Até que ele consentia que elas adorassem do jeito delas, cultuassem do jeito delas, construíssem seus altares, até porque era costume desses povos antigos, quando eles saíam da sua terra natal, ou em viagem, ou para se mudar para outro lugar, eles carregavam consigo seus deuses. As suas imagens, suas esculturas, eles carregavam com eles. Então, quando chegou lá, pediu permissão a ele. Ele deixou, já estava com a faca e o queijo na mão. Foi só montar o altar. Aí começou a cada uma cultuar de um jeito, dentro do território de Israel, dentro de casa. E daqui a pouco ele estava participando. Aí começou a desandar tudo. Sabe aquela coisa de é só hoje, não tem nada a ver, eu vou lá, vou só ouvir mesmo, não tem nada a ver, não vou participar daquilo, né? É só hoje, aí passa para outra só hoje também. Pois aí já viu, né? Também. Entendeu? E a concorrência. É assim mesmo. E quando você vê, aquilo ali já se tornou uma prática comum para você. E aí ele está dizendo, a consequência desse pecado foi a divisão do reino. Eu não sei em que texto bíblico está, mas tem um profeta que ele vai anunciar essa divisão do reino quando ele rasga o manto em 12 partes. Ele rasga o manto e ele mostra. Alguém já leu esse texto? Procura aí, por favor, lá. Ele rasga o manto numa profecia e ele entrega 12 partes para um, 10 partes para um e 2 para o outro, já anunciando essa divisão do reino. E aí o que vai acontecer? Quando Salomão morre, ele deixa aquele abençoado daquele filho dele, aquela bênção do Roboãozinho, o nome, né? Pessoas chamando essa criatura de manhã para acordar, acorda, Roboão! Né? Cada nome. Achou? Vou ver se esse aqui é o profeta Aías. Está pertinho. 1 Reis 11. Olha aí. 1 Reis 11, 29. Fala aí. Na verdade, eu vou continuar falando aqui. 30, 29 e 30. Aí ele pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão. Olha isso. E te darei 10 tribos. Tá vendo? Ele já estava profetizando que ia haver a divisão do reino e ia deixar com ele a maior parte. Porque o que vai acontecer? Salomão morre, Roboão assume o trono agora. Agora que ele está no reinado, o povo estava acharcado de tributos, não aguentava mais a questão dos tributos, era muito imposto. E o povo estava empobrecendo cada vez mais e o reino estava extremamente rico. Então eles pedem uma audiência com o rei para pedir
que baixasse os tributos, baixasse os impostos, porque eles não aguentavam mais. Tudo que eles produziam ia para a mão do rei. E aí os anciãos, o Roboão ouve essa questão e diz que vai pensar. Consulta os seus conselheiros, que são anciãos. O que vocês acham que deve ser feito? Acho que você deve dar ouvidos ao povo. Porque se você criar uma questão difícil aí com o povo, vai ficar ruim para você. O povo, realmente, eles estão reclamando com razão. É melhor você atender o pedido do povo. E aí ele pensa, vai se aconselhar com os amigos. Amigo não, com os colegas. Que amigo dá conselho bom, né? Vai se aconselhar com os colegas, tudo jovem igual a ele. E os colegas dizem o que para ele? Deixa de ser bobo, que dá confiança para esse povo, nada. Eu, hein? Mostra quem é que manda aqui nesse negócio. Sabe o que você faz para mostrar quem é que manda, mostrar quem tem autoridade? Aumenta. Aumenta que o povo aguenta. Aumenta. Mais ou menos igual hoje, né? Nada mudou. E aí, aumentou. Rapaz, isso aí deu um problema tão grande para ele, mas tão grande. Resumindo a história, o reino vai ser dividido igualzinho o profeta Aías mencionou. E Roboão fica com a menor parte. Por causa do seu orgulho, da sua arrogância, ele vai ficar com a menor parte, 2 tribos. As demais tribos vão ficar com Jeroboão. Nessa divisão do reino, o que vai acontecer? O lugar, as 2 tribos que estão com Roboão, elas ficam com o templo, ficam com o palácio, elas estão no lugar onde o templo está construído, que é o lugar oficial de adoração. Todo mundo vem ali para adorar. Todo judeu, pelo menos uma vez na vida, tem que ir ali para adorar. As pessoas que estão com as 10 tribos lá, com Jeroboão, quando chega nas datas festivas, quando chega nos dias de cultuar, elas não têm o templo na sua cidade. O que elas fazem? Elas saem da sua cidade e se deslocam para cultuar lá onde está o templo. Isso vai fazer o quê? O templo, ele não é somente um lugar de adoração. O templo funciona também como casa de câmbio. Tem troca de moeda no templo, tem venda de mercadoria, tem comércio. Isso gera o quê? Receita para a cidade. Ele começa, Jeroboão está aqui vendo o povo saindo em massa da sua cidade, se deslocando para a cidade do seu adversário, para cultuar e para gastar dinheirinho lá. E ele começa a ficar incomodado, enciumado com isso. O que ele faz? Nós temos que dar um jeito de fazer com que o povo permaneça aqui. O povo tem que gastar aqui. O que ele faz? Manda construir um monte de altar no meio da cidade, umas colunas lá, umas coisas, umas estátuas para o povo adorar. E aí ele começa a determinar que o povo, não, vocês não vão mais sair para adorar lá não, é aqui que tem que adorar agora. É altar que está faltando? Eu mando construir. Mandou construir um monte de altar espalhado pela cidade afora. Começou a idolatria também do lado dele. Se houve a divisão do reino por causa de idolatria, foi a semente de tudo, ele agora está seguindo pelo mesmo caminho. Vai seguir isso, vai ter consequências seríssimas. Vamos continuar aqui. Período monárquico dividido. A gente vai falar sobre esse tempo dividido. E eu preciso que alguém leia 2 Reis 25, versículo 30, e outra pessoa leia 1 Reis, o início, capítulo 12, só o início. E seu sustento foi um sustento nesse 2 Reis 25, verso 30. E o seu sustento foi um sustento contínuo, dado a ele por parte do rei, uma
estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida. E 1 Reis 12 diz o quê? 12:2? 12, só o início. Foi Verso Roboão, 1 em diante, vai. foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estavam ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde ele estava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Tudo isso que eu falei, o povo foi procurar por ele pedindo para ele aliviar a questão dos tributos, né? Pode continuar. Eles lhe respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho como os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e o atendendo falar de boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha aí. Para ele desprezou o conselho, porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que havia crescido com ele e serviam. Só até aí. Então já ficou bem claro pra gente, né? O povo foi lá pedir ajuda, estava todo mundo cansado de pagar imposto, estava todo mundo empobrecido. Então, dá para você aliviar? E os conselheiros disseram: ouve o que o povo está dizendo. E ele preferiu dar ouvidos ao conselho dos jovens. Vamos lá. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul. O norte, com 10 tribos, se chamou Israel, tendo como capital a cidade de Samaria. E seu primeiro rei foi Jeroboão. O sul ficou conhecido como Judá, tendo como capital Jerusalém, e teve como governante Roboão, filho de Salomão. A gente vai precisar entender que depois, até esse momento aqui, não havia conflito com os samaritanos. Até aqui não tinha conflito. Aquelas questões de não querer passar por dentro da terra do samaritano, de não falar, de não se relacionar. Até aqui não havia. Essa questão de problemas com os samaritanos vai surgir depois do cativeiro. E a gente vai falar sobre isso também. Olha aí. Como veremos, o reino de Israel muito cedo apostatou do Senhor, quer dizer, deixou de adorar a Deus, abandonou a fé, passou a servir a Baal e outros deuses, sendo completamente dominado pela idolatria. Sob o governo de Acabe, lembram de Acabe, que ficou famoso na pregação do Cláudio Duarte como quem? O homem banana, isso aí. Muito bem dito. O culto a Yahvé foi praticamente abolido do país, principalmente devido às instigações da sua mulher Jezabel. Foi nesse período que surgiu o profeta Elias, o qual também fundou escolas de profetas e deixou Eliseu como seu sucessor. Depois eu vou deixar um livro, até o final da aula eu vou deixar o nome de um livro aqui para vocês lerem, para no final, daqui umas 4 semanas, é um livro pequenininho, fininho, daqui umas 4 semanas a gente fazer uma resenha sobre ele, tá? Me lembra, hein? Me lembra. Mas Israel nunca se emendou dos seus maus caminhos. E aí quando chega o ano de 722 a.C., a Assíria cercou Samaria e retirou o povo da terra, levando-os para o exílio. Isso está lá em 2 Reis 17. Leiam o início do 2 Reis 17, por favor.
a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Ele foi o pior de todos, né? Ele não conseguiu ser mal como os outros que vieram antes, ele foi pior. Vai, pode ler. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava um tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões no cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e os fez habitarem Ala, junto a Abó e ao rio Gozã, Somente até aí. e nas cidades do rio. Somente até aí. Então fica claro, né? Ele pagava o imposto, pagava uma propina, né? E aí de repente ele resolveu que não ia pagar mais. E aí não vai pagar não? Como assim não vai pagar mais? Sempre pagou, não reclamou, agora não quer pagar por quê? Então só por causa disso agora eu vou te prender. E aí coloca ele no cárcere e invade a cidade e leva todo mundo cativo. Esse todo mundo a gente precisa entender bem que ninguém vai querer levar cativo velho com artrose, com reumatismo, né? Ninguém vai querer levar velho doente, aleijado, cego, não vai levar. Essa galera vai ficar para trás. Quem é que vai para o cativeiro? Quem pode produzir. É por isso que quando eles escolhem no tempo de Daniel, por exemplo, quando eles escolhem as pessoas que vão trabalhar no palácio, tem que ser os mais inteligentes, os mais bonitos, né? Os mais bem instruídos. A galera que vai trabalhar lá de fora já não precisa ser bonito não, mas tem que estar em perfeita condição para produzir. Porque vai levar peso morto? Não vai. Então a galera que não tem condição de trabalhar, de dar renda para o reino, fica para trás. Mas a galera que tem condição de render alguma coisa é levada para o cativeiro. Tá? Então quando o cativeiro termina, que o povo volta, quando eles vêm para a sua terra, eles encontram uma galera, um remanescente, né? Uma turma que não foi para o cativeiro, que ficou ali. O povo ficou 70 anos num cativeiro aí. Quem não foi porque estava velho, quando eles voltaram, estava o quê? Se estava vivo ainda. Se tivesse vivo, Se estava vivo, estava o quê? Olha só, vamos lá. Judá, embora algumas vezes tenha falhado e desviado da lei devido à impiedade de algum rei, permaneceu fiel por mais um tempo. Por ocasião do ataque de Senaqueribe sobre a capital Jerusalém, foi poupado devido à fidelidade e fé do rei Ezequias. 2 Reis 18 diz o quê? Tem até um louvor do Diante do Trono que fala sobre esse momento da invasão de Senaqueribe, né? Da ameaça de Senaqueribe. Lê só o início. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo do poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que
Serpente de bronze. Quem lembra desse episódio da serpente de bronze? O que a gente pode falar sobre ela? Aquela coisa que quem olhasse ficasse bravo. Houve uma praga, né, de serpentes que picavam as pessoas, mordiam as pessoas. Eles estavam naquele período do deserto e as pessoas estavam morrendo envenenadas por causa dessas serpentes. E aí Deus orienta Moisés que ele construa, que ele faça uma serpente de bronze e coloque em cima de um cajado, não é isso? E quando está pronto ele manda, agora você levanta, coloca bem alto assim, todo mundo que olhar para ela vai ficar curado, ninguém vai morrer. Inclusive tipifica Jesus, né? Crucificado. Não sei se em Romanos que está. É isso aí. Essa serpente, aí eu lembro que um dia eu estava dando uma aula para os juniores, e aí, mas tia, ele mandou assim, se Deus não queria que fizesse imagem, por que ele manda fazer isso? Logo a serpente, que era uma coisa ruim, não é?